Pessoal, o executivo chileno preso no Brasil após ataques racistas, homofóbicos e xenofóbicos, que é algo que muita gente sente, né? Muita gente tem dentro de si, mas poucos externalizam. Isso tudo foi contra um comissário de bordo. Ele foi demitido da empresa onde trabalhava. Renan Fiuza é quem vem contar pra gente que a empresa agora demitiu o executivo chileno. Renan, bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você, um bom dia para todo mundo que está com a gente. Estamos falando de Germán Naranjo Maldini. Ele é chileno, ele trabalhava na empresa Landes, era executivo, aliás, segundo informações da própria empresa, confirmadas à CNN Brasil para a nossa produção, ele trabalhava lá aproximadamente 10 anos, tá? O que a gente relembra é que esse caso aconteceu no dia 10 deste mês, ou seja, no momento que a história veio à tona, que ele foi preso, detido pela Polícia Federal após cometer esses atos de racismo, xenofobia, homofobia dentro da aeronave, a empresa já tinha comunicado que tinha afastado o executivo de suas funções e agora a confirmação, portanto, que ele foi demitido. Vamos só lembrar que história é essa, talvez para aquela turma que está chegando agora aqui na CNN e não se lembre, né? Tá aí imagens do Germán. Ele aparece dentro de uma aeronave da empresa, da companhia aérea Latam. O destino desse voo seria a cidade de Frankfurt, na Alemanha, ou seja, sairia do aeroporto internacional de Guarulhos, iria para Frankfurt. Num determinado momento, Elisa, não se sabe por quê, ele tentou abrir a porta da aeronave. E aí, obviamente, como protocolo de segurança, ele foi detido ali, ou então contido, né, melhor dizendo, pela tripulação, por algumas pessoas que estavam ali trabalhando. Visivelmente alterado, ele começou a proferir palavras de baixo calão, xingar o comissário de bordo, foi, portanto, racista, xenofóbico, muitos registros dizem, inclusive, que ele teria chamado o tripulante, né, essa pessoa que lá estava trabalhando da Latam, de macaco. Ele desceu da aeronave, retiraram ele da aeronave, ele foi preso pela Polícia Federal e agora a gente tem todo esse processo burocrático, inclusive essa empresa que é chilena, muito tradicional, uma vez que esse caso acabou reverberando, saiu aqui do nosso quadradinho, não somente no Brasil, ganhou noticiário internacional, essa empresa chilena que trabalha no ramo de pescado, onde ele, Germán, era, né, um alto executivo, acabou sendo, portanto, demitido. Como preza o bom jornalismo, a gente tem a resposta do que disse a defesa. Os advogados de Germán, tá? Ponto importante, vou dar aqui ênfase, né? Os advogados dizendo que ele sofreu, neste momento aí que vocês estão acompanhando, uma espécie de surto psicótico, né? E que ele já trata, enfim, alguns problemas emocionais, mentais desde 2013. E aí, acabando alegando aí, fazendo com que essa situação, em meio a esse surto psicótico, acontecesse. Só que tem um detalhe importante, a gente está muito atento, viu, Elisa? Algumas informações que chegam, portanto, agora do Chile. Né? Uma vez eu trago aqui para vocês, né? Esse caso reverberou, ganhou notoriedade também fora do país e um jornal chileno, Diário Financeiro, disse que essa não foi a primeira vez que esse homem que aparece nas imagens tem uma atitude semelhante ao que a gente está acompanhando, tá? Num determinado momento esse jornal revelou que há acusações contra ele, que ele estaria no Chile, num hotel, teria, né, frequentado um hotel e teria dito que tinha deixado uma bomba, olha só, no quarto do hotel. E aí o jornal diz o seguinte, que essa bomba, segundo relatos, né, desse homem, seria para matar muçulmanos. Né? Obviamente houve uma investigação, tentaram apurar, tiveram de vasculhar o hotel, enfim, e aí chegaram na informação de que não tinha bomba alguma nesse hotel. Isso há tempos atrás, anos atrás. E há também uma outra acusação dele, Germán, executivo dessa empresa, que aparece nesse vídeo, nesse surto psicótico, segundo a defesa, mas proferindo atos de racismo, xenofobia e homofobia contra, né, um tripulante. Também teria um outro caso dele ter pagado propina para um agente público, uma vez que foi abordado por um policial pelas ruas, né, da cidade chilena de Santiago e aí teria oferecido uma espécie de propina para que fosse solto. Portanto, a gente segue de olho nesse caso, uma vez, né, que está reverberando e agora, né, jornais chilenos também trazendo que esse não foi um caso, digamos,
isolado, e sim um caso até que semelhante de outras cenas como essa que infelizmente a gente tem de trazer, né? Ato de racismo, xenofobia e homofobia contra um trabalhador que estava dentro da aeronave, Elisa. E é muito comum que nós vejamos, né, Renan, muitas vezes o racismo, por exemplo, ser justificado com algo psiquiátrico. Então, é sempre importante considerar, e até em respeito à comunidade psiquiátrica, que sim, você tem vulnerabilidades, questões emocionais muito severas em diferentes seres humanos, e que isso é apenas um vetor o vetor que seja respeitado, que seja demonstrado por essa crise, de um sentimento que está enraizado nesse cidadão. E que é enraizado em muita gente, que não precisa ter nenhuma questão psiquiátrica, que é séria, grave, tem que tratar, que é o racismo, homofobia, xenofobia, você inferiorizar alguém. No Brasil a gente tem bastante disso, inclusive, né? Da gente contra a gente mesmo. Xenofobia, racismo, homofobia, inferiorizando. A diferença é que aí esse vídeo chama atenção porque é alguém que está ali de uma maneira, de um espetáculo dentro de uma aeronave, foi gravado, ainda bem, e sendo revelado talvez por esse vetor que eu falei, que é essa diversidade psiquiátrica. Mas o sentimento está ali, né? Para além da maneira como isso é colocado para fora, o sentimento está ali dentro desse cidadão. Renan Fiuza, muito obrigada, hein? Renan, noticiando com a gente aqui ao vivo da cidade de São Paulo.